Gostaria de compartilhar uma palavra de Deus com vocês que se encontra na Bíblia Sagrada, no livro de 1 Samuel, no capítulo 15. A palavra do Senhor ela vai dizer assim, no capítulo 15, a partir do versículo 1: Samuel disse a Saul: O Senhor me enviou para te ungir rei sobre o seu povo, Israel. Ouve agora as palavras do Senhor. Olha o que Samuel disse para o rei Saul, versículo 2. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas por terem atacado Israel quando saía do Egito. Versículo 3. Vai agora, ataca os amalequitas e os destrói totalmente com tudo que tiverem. Não poupes nada, matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul convocou o exército e o contou em Telaim, 200.000 homens de infantaria e mais 10.000 de Judá. Eu vou parar aqui por enquanto e a gente vai em outro texto aqui, em Êxodo, capítulo de número 17. Eu vou aqui pelo computador, a partir do versículo de número 8. Se você não conhece essa passagem que eu falei aqui no versículo 2, que o Senhor, ele fala por intermédio de Samuel para Saul e diz que castigará os amalequitas por terem atacado Israel quando saía do Egito. Olha só, capítulo 17 de Êxodo, se você quiser marcar, marca aí. A partir do versículo 8, olha só o relato. Então veio Amaleque, pelejou contra Israel em Refidim. Refidim significa lugar de descanso. Era um lugar de parada em que os viajantes dali paravam para descansar. Esse lugar se chamava Refidim. Versículo 9. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto. Esse versículo é chave, esse versículo é importante. Escreve isso para memória num livro, ok? E relata-os aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Versículo 15. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Bom, vemos o Senhor fazendo uma promessa por intermédio de Moisés, amaldiçoando Amaleque pelo que ele fez ao seu povo. Ele pegou de surpresa os israelitas. Os hebreus, a hora que estavam atravessando o deserto, eles pegam de surpresa e os atacam. E Deus intervém e dá vitória ao seu povo. E em 1 Samuel, no capítulo 15, nós vemos o Senhor enviando Samuel, ungindo Saul rei, e pede para ele: ouve agora as palavras do Senhor. Castigarei os amalequitas por terem atacado Israel quando saía do Egito, ok? Vai agora e ataca os amalequitas e destrói totalmente com tudo que tiverem. Nada
poupes. Para você que não se lembra quem era Amaleque era filho de Elifaz, né, com sua concubina Tímina. Ele era neto de Esaú, né, e ele habitava ali, pai de uma tribo na região sul de Canaã ali. E Amaleque significa habitante de um vale, né? Ainda no versículo 15, no capítulo 15, aliás, agora no versículo 6, irmãos, diz assim: E Saul disse aos queneus, retirai-vos depressa do meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua com eles, porque tivestes misericórdias de todos os israelitas quando saíram do Egito. Então os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Quem eram os queneus? Era uma tribo que habitava no deserto entre o sul da Palestina e as montanhas, entre o sul da Palestina e as montanhas do Sinai, né? Lá em Juízes, capítulo 1, versículo 16, vai dizer que Jetro era dessa tribo, da tribo dos queneus, né? E em Números também são chamados de midianitas. No versículo 7, continuando o relato, Saul feriu os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito, e capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, mas destruiu todo o povo ao fio da espada. Ele destruiu todos que Deus tinha mandado ele destruir nos versículos anteriores. Homem, mulher, criança de colo, animais. Irmãos, ele mandou destruir tudo. Gente, ele mandou destruir tudo. Tudo. Porém, no versículo 9, Saul e o povo pouparam Agag, como também o melhor das ovelhas, dos bois e dos animais gordos, os cordeiros e tudo que era bom. Eles não os quiseram destruir totalmente, mas destruíram por completo tudo que era inútil e desprezível. Então aí Saul assina a sentença dele. No versículo 10, a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou indignado e clamou ao Senhor a noite toda. Samuel levantou-se de madrugada para encontrar-se com Saul e disseram a Samuel: Saul já foi ao Carmelo, levantou uma coluna para si, para homenagear a vitória, entre aspas, para homenagear a si mesmo, e voltou descendo para Gilgal. Quando Samuel se encontrou com Saul, este lhe disse: Bendito do Senhor sejas tu, já executei a palavra do Senhor. Então Samuel perguntou: que quer dizer? O que é esse balido de ovelhas? Que é esse barulho de animais aqui? Que me chega aos ouvidos? E o mugido de bois que ouço? Que barulho é esse? Então Saul responde: trouxeram dos amalequitas, porque o exército guardou o melhor das ovelhas e dos bois para oferecer ao Senhor teu Deus. Já era Deus de Samuel, não era dele mais. O teu Deus, né? Porém destruímos o resto totalmente. Então Samuel disse a Saul: Espera, e te direi o que o Senhor me disse esta noite. Saul respondeu: Fala então. Então Samuel prosseguiu: Embora consideres a ti mesmo pequeno, não foste colocado como líder das tribos de Israel? O Senhor te ungiu rei sobre Israel. E o Senhor te enviou nessa missão e disse: Vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas. Luta contra eles até que sejam exterminados todos. Por que não obedeceste ao Senhor, mas te lançaste sobre o despojo e fizeste o que era mal diante do Senhor? Então Saul respondeu a Samuel: Pelo contrário, eu obedeci ao Senhor, eu cumpri a tarefa para a qual ele me enviou. Eu trouxe Agag, rei dos amalequitas, e destruí por completo os amalequitas. Mas o exército tomou ovelhas e bois, já jogou pro exército, né? E bois do despojo, o melhor do anátema, para sacrificá-lo ao Senhor teu Deus em Gilgal. Mas Samuel disse: Olha só, meu irmão,
Por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua voz? Obedecer é melhor que oferecer holocausto, oferecer sacrifício é melhor que sacrificar, e o atender melhor que a gordura de carneiros. Versículo 23. Pois a rebelião é como o pecado de adivinhação e a obstinação, como a maldade da idolatria. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou como rei. Então Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Mas Samuel disse a Saul, versículo 25: portanto, perdoa agora o meu pecado e volta comigo, para que eu adore ao Senhor. Mas Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porque rejeitaste a palavra do Senhor, e ele te rejeitou como rei em Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou pela barra da capa e esta se rasgou. Então Samuel lhe disse: hoje o Senhor rasgou de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Além disso, o glorioso Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem. O glorioso de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para que se arrependa. Saul respondeu: pequei, mas honra-me agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volta comigo, para que eu adore ao Senhor teu Deus. Então Samuel voltou, foi a Saul, e este adorou o Senhor. Então Samuel disse: traz-me aqui Agag, rei dos amalequitas. E confiante Agag foi. Até ele disse: certamente já passou a amargura da morte. Mas Samuel disse: assim como a tua espada deixou mulheres sem filhos, também tua mãe ficará sem filhos entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag diante do Senhor em Gilgal. Irmãos, diante disso tudo que eu li aqui, né, quase todo o capítulo 15, praticamente todo o capítulo 15, né, vem uma reflexão, vem algo que a palavra de Deus nos ensina aqui, exatamente sobre o que trata o tema nesse capítulo: obediência. Existem coisas que precisam ser resolvidas efetivamente na nossa vida. Existem coisas que precisam ser realmente destruídas da nossa vida, extirpadas da nossa vida. Existem hábitos terríveis que trazemos do tempo em que ainda não conhecíamos a palavra do Senhor, que precisam ser resolvidas. Talvez pecados ocultos que estão ainda na escuridão, talvez precisam ser trazidos à luz para que sejam tratados. Nós vimos uma ordem expressa do Senhor pedindo para que Josué, em Êxodo 17, escrevesse para lembrar que os amalequitas seriam perseguidos de geração em geração. E em 1 Samuel, no capítulo 15, uma das primeiras missões que Deus dá para Saul como rei era exterminar os amalequitas, porque eram tribos terríveis, que atacavam viajantes, atacavam pessoas, não tinham piedade de ninguém, de idoso, de criança, de mulher, de ninguém. E eles eram terríveis. Por isso, nós precisamos tratar com muita eficiência aquilo que nos afasta diante do Senhor. Porque é isso que o pecado faz, meu irmão. Ele te afasta de Deus. E é preciso que a gente pegue esses hábitos, esses maus hábitos. Talvez você tenha aí no teu celular algumas pessoas que precisam ser excluídas do teu WhatsApp. Talvez existam contatos aí que precisam ser tirados daí. Você não pode tê-los. Como homem e mulher de Deus, isso precisa ser tratado, irmãos. Porque se você poupá-los, olha o que acontece se você for comigo lá
Lá no livro de Esther, no capítulo 3 de Esther. Capítulo 3 de Esther. No versículo 1. Você pode ir lá comigo? No capítulo 3 de Esther. Olha só por que você tem que exterminar as coisas que te afastam de Deus. Olha por que você tem que se consertar. Olha por que você tem que acertar as coisas que te atrapalham, as coisas que ainda tiram tua atenção concernente à palavra de Deus. Olha só, no capítulo 3 de Esther, no versículo 1, eu vou ler em duas versões, a Almeida século 21 e na Almeida Revista e Corrigida. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Hamedata, Agagita, e o exaltou e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Versículo 2: E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Ramã, porque assim tinham ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava. Na Almeida século 21 está assim: Depois disso o rei Xerxes honrou Ramã, filho de Hamedata, descendente de Agag, e o promoveu, dando-lhe posição acima de todos os príncipes que estavam com ele. Bom, vocês conhecem muito bem, quem foi Ramã, um dos primeiros antissemitas realmente perigosos da Bíblia, com muito ódio de Mardoqueu e dos judeus, né? E Deus soberanamente usa a vida de Esther para livrar o povo de Israel dali, que vivia ali em Suzã, né? Aqueles que não voltaram com Neemias e Esdras, que não voltaram para Israel depois de saírem do cativeiro, depois de libertos, né? E permitidos que eles voltassem do cativeiro babilônico. Era um remanescente que ficou ali em Suzã, que é próximo à Babilônia. Irmãos, o que nós aprendemos aqui é que quando Deus pedir, quando Deus ordenar para você exterminar as coisas que não pertencem a Ele, que não agradam a Ele, extermina. Resolva, seja prudente. Resolva essas questões efetivamente. Tem algo que está no obscuro, tem algo que ainda você não resolveu. Deus está mandando você hoje, resolva, vá atrás. Você precisa resolver. Deus mandou exterminar Amaleque. E por causa da desobediência, o seu povo quase foi destruído, exterminado, num massacre em massa, enforcados lá em Suzã. Se não fosse por uma ação divina em usar Mardoqueu e sua sobrinha, rainha Radassa, que veio a se tornar a rainha Esther, eles seriam completamente exterminados. Então, irmãos, se levante, se posicione diante da palavra de Deus, seja servo do Senhor e resolva respectivamente, efetivamente, as coisas que precisam ser resolvidas. Senão, se você não resolver, a tendência é você se afastar cada vez mais de Deus, e vocês sabem a consequência de um afastamento de Deus, a morte. Vai trazer morte para a tua vida. Por isso, que você possa receber essa palavra, que essa palavra entre em teu coração e faça com que ela arda, queime, e faça com que você se movimente, você caminhe rumo a essa resolução, rumo a resolver questões que ainda estão ocultas, coisas que você ainda guarda, quer seja nas suas redes sociais, quer seja nos seus contatos, quer seja na sua vida. Em nome de Jesus, resolva efetivamente. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.